Não há fogo mais quente que o do livre pensamento. Não há prisão mais assustadora do que aquela em que a alma está acorrentada ao que os outros consideram verdadeiro. Muitos invernos atrás, quando as sombras da ignorância cobriam templos e tronos, um homem caminhava entre cinzas e constelações. Ele não usava coroa nem carregava espada, mas em seu peito ardia uma chama que nem o tempo nem o medo conseguiam extinguir. Seu nome não importa mais, porque o que ele nos deixou não pertence à história, mas ao espírito. Mas aqueles que ainda se apegam às formas se lembrarão dele como o andarilho das estrelas. Dizem que foi em uma cidade de paralelepípedos, onde colunas antigas eram testemunhas do eterno. Ali, diante dos olhares impassíveis dos juízes instituídos, ele foi amarrado a um tronco seco, não por matar, não por roubar, mas por olhar para o céu e ousar dizer em voz alta que o céu não terminava onde os mapas ditavam. Ele não implorou. Ele não xingou. E quando o fogo começou sua dança cruel em sua pele, ela só soltou uma frase, uma semente suspensa no vento. Eles podem acender a chama, mas nunca obscurecerão a verdade. Mas o que a história não conta, o que penas temerosas se recusam a registrar, é que, antes de seu último suspiro, o andarilho enviou um relicário lacrado para um eremitério perdido nas brumas do norte. Lá dentro, não havia ouro nem relíquias sagradas, mas algo mais valioso. Palavras que não podiam ser ditas em público, pensamentos que ainda não estavam prontos para germinar. E esse baú, velho e coberto de poeira cósmica, chegou até você. Não por acaso, não por engano, mas porque você, alma errante, atingiu o mesmo limiar que ele cruzou antes de queimar em seu despertar. Meu nome não importa. Talvez seja você. Talvez você seja ele. Ou talvez você seja a centelha que um dia acenderá um novo universo. Essas palavras não são para o mundo. Elas são para você. Para aquela parte de você que estava adormecida na superfície, mas que desperta lá no fundo. Porque o maior segredo nunca esteve escondido em templos ou bibliotecas, mas no eco da sua própria consciência. Você está pronto para lembrar disso? O que você está prestes a receber não pode ser compreendido por uma mente medrosa ou por olhos que só buscam provas. Isto é a alquimia da alma. É a geometria do destino. É um chamado. E como toda verdadeira vocação, ela não vem com promessas, somente com um espelho. Eu também fiquei com medo. Eu também tentei me encaixar no mundo das formas, onde as regras são ditadas por aqueles que temem o abismo. Mas o universo falou comigo em sonhos. Ele sussurrou para mim que não há fim, nem centro, nem borda. Que a alma não está encerrada num corpo, mas que o corpo flutua dentro da alma. E esse pensamento, esse sussurro etéreo que emerge no silêncio, esse pensamento é criativo. Ela molda a matéria. Acorde realidades. Há um poder que não pode ser ensinado em salas de aula ou repetido em templos. É o poder de lembrar. Lembrando o que você é além do nome, além de máscaras, títulos e correntes. Você é um universo. Não é uma parte, nenhuma célula, nem um suspiro. Você é o todo, observando-se de um canto chamado eu. E esse eu não está preso a uma data de nascimento ou a um corpo mortal. Este eu é a centelha que viajou através das galáxias apenas para lembrar, mais uma vez, que nunca esteve separada da fonte. Não é coincidência que você esteja lendo isso agora. Tudo no universo acontece no instante perfeito. E se essas palavras tocaram seu peito, é porque você está pronto. Pronto para parar de viver dormindo. Pronto para olhar para o céu não como algo que te domina, mas como algo que te reflete. Pronto para acender seu fogo, não para destruir, mas para iluminar. E lembre-se, não tenha medo de ser queimado por suas ideias. Em vez disso, tenha medo de deixar sua alma esfriar pelo medo de pensar. Porque o único fogo que não consome é aquele que acende a verdade. Antes de continuar com o vídeo, se você quiser, O Conhecimento Proibido de Giordano Bruno, que mudará sua vida para sempre, recomendo que assista ao primeiro link na descrição. Capítulo 1. O Espelho Silencioso da Criação.
Não estava em um pergaminho antigo ou nas páginas de uma doutrina oculta. A revelação não veio envolta em incenso ou coberta pelo véu do ensinamento sagrado. Chegou uma noite em que a vida, frágil como uma vela acesa no meio de uma tempestade, estava quase extinta. Foi então, à beira do esquecimento, que o universo, em sua infinita compaixão, me mostrou o que ninguém jamais ousou me sussurrar: que tudo o que vive foi criado por mim. Encontrei-me na cidade das miragens e dos canais, onde o tempo parece arrastar-se entre a água e as pedras. Ali, num quarto alugado, sem outra companhia além de febre e sombras, ele jazia no chão frio, acusado por um nobre ignorante de pensar além do que era permitido. As pedras foram atiradas não apenas no meu corpo, mas na minha alma. E a febre veio como um decreto celestial, mergulhando-me num delírio que não era uma doença, mas uma revelação. Eu vi minha existência como nunca antes. Não como uma sequência de memórias, mas como uma dança de reflexões. Cada perda, cada traição, cada queda. Não foram acidentes do acaso, mas ecos de algo mais profundo, de uma força interior que eu mesmo vinha emitindo, sem saber, do canto mais inconsciente do meu ser. Eu vi o medo que me acompanhava desde a infância, como uma criança tremendo debaixo da mesa durante uma tempestade. Eu vi a culpa de ter feito perguntas sagradas em uma terra de respostas enjauladas. Eu vi a fome de aceitação, lançada como um anzol em direção àqueles que nem sabiam como se aceitar. E tudo isso, sem exceção, ele projetou em meu caminho, como um arquiteto adormecido que desenha suas paredes com o pincel da dor. Então eu entendi. Eu não vivi o que merecia. Eu estava vivendo o que ainda não tive coragem de transformar. Com as mãos trêmulas e o coração batendo como um tambor de iniciação, sentei-me no meio da noite. Peguei um pedaço de papel arrancado de um caderno esquecido e escrevi com a tinta da lucidez recém-nascida. O universo é um espelho, e você é quem segura a moldura. Ao amanhecer, meu corpo ainda estava fraco, mas minha consciência brilhava como se eu tivesse nascido de novo. Aquele momento, aquele fogo interno, foi o começo de tudo. Chamei-o de mapa invisível da alma, porque entendi que todo ser humano caminha dentro de um projeto secreto. Ela não é feita de ruas ou prédios, mas de pensamentos cristalizados e emoções esquecidas, muitas delas herdadas como sementes da linhagem que nos precede. E esse mapa interno determina os caminhos que nossas vidas tomarão, mesmo quando achamos que estamos escolhendo livremente. Desde então, tornei-me um observador da alma. O meu primeiro, depois os outros. Vi um pescador em Roma repetindo, sem saber, os erros do pai, como alguém que reza uma oração sem entendê-la. Vi uma nobre dama atraindo homens que se vestiam com ternura, mas escondiam espinhos, enquanto ela clamava por amor. Eu vi uma criança que nunca foi vista por ninguém crescer e se tornar um adulto cujas palavras o mundo não ouviu. Todos caminhavam, como eu, dentro de mapas invisíveis. Desenhos que não estavam no chão, mas na alma. Caminhos marcados por feridas, promessas quebradas, falhas e silêncios não ditos. E então, entendi algo mais profundo. Liberdade não é escapar do destino. A verdadeira liberdade vem do redesenho do plano interno, a partir do qual você está criando sua realidade. Se há um padrão que se repete em sua vida, se uma dor parece eterna, imóvel como uma pedra no meio de um rio, não a veja como um castigo. Veja isso como um sinal, como uma coordenada, como uma rachadura apontando para a luz. Porque você não está reagindo ao mundo, você está projetando isso. E quando você se torna consciente desse poder, você nunca mais anda sonâmbulo. Esse foi meu primeiro grande segredo. O começo de um caminho sem fim. E é por isso que escrevo agora, não com a urgência de quem quer ensinar, mas com a paciência de quem sabe que a verdade nunca morre. Ela só espera ser lembrada. Capítulo 2. As vozes que habitam o silêncio. Lembrar é, às vezes, uma arte dolorosa. Não basta fechar os olhos ou rever os últimos dias. Você tem que cavar. Afunde-se na terra úmida do tempo. Volte, muito mais para trás.
a ponto de tocar com os dedos da alma aqueles momentos em que ainda não sabíamos que estávamos decidindo quem seríamos. Porque muitas das rotas que percorremos hoje, sem saber porquê, já estavam marcadas antes mesmo de aprendermos a nomeá-las. Elas foram desenhadas no silêncio, na obediência, naquele instante em que a alma, recém-chegada ao mundo, absorvia tudo como uma esponja de luz. Ou de medo. Eu tinha 7 anos quando senti pela primeira vez uma ideia, que não era minha, agarrar-se ao meu corpo como uma sombra estranha. Estávamos no campo, coletando pedras para o novo jardim. O ar cheirava a lama e perguntas sem respostas. Foi então que ousei dizer, sem saber que estava tocando uma parede invisível: por que os ricos têm terras tão grandes se não as cultivam? Meu pai olhou para mim como se eu tivesse acordado um deus adormecido. Ele apertou os lábios numa mistura de medo e resignação e murmurou: não pergunte isso de novo. Não é seguro, nem para você, nem para mim. Naquele dia, o que aprendi não foi uma verdade do mundo, mas uma verdade do medo. E esse medo não era meu. Eu herdei isso. Como alguém que herda uma cicatriz invisível. Eu carreguei isso comigo sem perceber por anos. Ele me acompanhou nos meus silêncios, nas ideias que não disse, nos sonhos que dobrei e guardei numa gaveta que não era minha. E somente muitos invernos depois, quando eu já era um homem assombrado por minhas próprias palavras, que entendi a magnitude daquele feitiço. Muito do que eu pensava não era realmente meu. Eram vozes antigas, de pais, de professores, de estruturas que se agarravam a mim como videiras, semeando ideias como sementes sem que eu percebesse. Crenças que imitavam minha voz interior, mas não nasceram da minha alma. E então me perguntei, com a mais crua honestidade: quantos pensamentos que me habitam hoje não são meus? Quantas decisões eu tomo por medo de decepcionar alguém que nem faz mais parte da minha história? Quanta culpa carrego por erros que nunca deveriam ter me machucado? Quando a verdade chegou até mim, foi como uma vertigem sagrada. Eu sentia como se minha mente fosse um templo profanado, onde os pensamentos de outras pessoas caminhavam disfarçados de mim. Lembrei-me então de um antigo professor de retórica que tive em Paris, um homem sábio que falava pouco, mas pensava com fogo. Ele disse: todo pensamento deve passar por 3 portas antes de entrar no templo da alma. Sei disso por experiência própria ou porque já ouvi 1000 vezes. Esse pensamento me expande ou me limita? Eu o escolheria se não tivesse medo? Apenas 3 perguntas. Simples. Mas se você fizer isso com o coração nu, verá como muitas de suas certezas desmoronarão como castelos de areia. E isso, acredite, é uma bênção disfarçada. Porque quando você consegue desmantelar um pensamento que não é seu, você não recupera apenas a liberdade. Você recupera um pedaço da sua alma. Se essas palavras tocaram você, tente isto agora. Escolha um pensamento que você tem sobre si mesmo. Uma que machuca. Um que limita. Pergunte a si mesmo: quem plantou essa ideia em mim? Que olhar, que silêncio, que ferida a deixou ali? E se você não consegue identificar sua origem, provavelmente não é sua. E se não for seu, não precisa continuar governando você. Hoje vejo claramente que muito do sofrimento humano não nasce da alma, mas do eco de pensamentos herdados. Pensamentos impostos. Pensamentos semeados com medo e colhidos com culpa. Mas você pode escolher. Não de uma vez, não num instante. Mas sim, passo a passo. Cada vez que você escolhe um pensamento que vem da sua verdade, uma rachadura se abre na parede da ilusão. E a luz entra. Eu entendi quando já estava queimado por dentro. Mas você não precisa esperar pelo fogo. Você pode acordar mais cedo. Capítulo 3. O rosto que habita na escuridão. Há viagens que não exigem malas nem mapas. Viagens que não são feitas com os pés, mas com a alma. O mais profundo de todos é aquele que nos leva para dentro, para as cavernas onde habita o que evitamos ver. Foi num mosteiro perdido entre as colinas italianas que comecei aquela descida. San Domenico, um lugar de silêncios que falavam mais alto que qualquer sermão. Eu tinha 20 anos, e uma paixão ingênua pela filosofia,
pela verdade, pela luz. Mas havia noites em que algo dentro de mim se quebrava como vidro, sem nenhuma razão aparente. Fiquei distante, impaciente e até cruel. Ele fingia estar calmo enquanto por dentro ardia em provações e tempestades. Um frade idoso, cujo silêncio era mais sábio que 1000 palavras, estava me observando naqueles dias. Uma noite, enquanto varria o claustro com movimentos lentos, ele me falou sem me olhar. Sua luz é forte, mas você a usa para se esconder nela. Não entendi. Ou eu não queria entender. Mas suas palavras ficaram comigo como uma semente inquieta. Elas me assombravam como um eco que nunca cessava, até que, uma manhã, decidi encarar aquilo que eu ainda não conseguia nomear. Eu me tranquei na capela do mosteiro. Nenhuma lâmpada, nenhuma oração, nenhuma palavra. Apenas uma vela acesa, tremendo como minha vontade. Fiquei sentado na minha frente, sem perguntar nada e sem esperar respostas, só para olhar. E foi então que ela apareceu. Não como um espectro, não como um monstro, mas como uma emoção pura, densa, ancestral. A raiva. Raiva por ter sido silenciado. Raiva por não ter sido visto. Raiva por carregar um fogo que ninguém sabia como cuidar. Aquela raiva, reprimida por tanto tempo, não me pertencia mais por completo. Ele havia se tornado uma sombra. E das sombras, ele governava minhas reações, meus relacionamentos, minhas decisões. Não me destruiu. Me guiou sem que eu percebesse. Chorei, mas não de dor. Chorei por reconhecimento. Porque pela primeira vez, me vi completo, sem fantasias, sem a pureza que se finge ser aceita. Só eu. E tudo que nunca ousei abraçar. E então aprendi algo que nenhum livro, por mais sagrado que seja, ensina. A sombra não é sua inimiga. É a parte de você que ainda espera ser vista sem punição. Quando você o integra, você não apenas deixa de temê-lo. Você recupera a energia. Você recupera a clareza. Você recupera, acima de tudo, a verdade. Se você está lendo isso, se algo dentro de você ainda não fugiu, ouça com atenção. O que você mais julga nos outros, geralmente é o que você ainda não quis ver em si mesmo. E quanto mais você reprime, mais poder você lhe dá. A sombra não se dissolve com a negação, ela é fortalecida. A sombra cresce na escuridão da rejeição. Hoje, se você puder, se tiver coragem, sente-se em silêncio. Pergunte a si mesmo honestamente: que parte de mim escondi para ser amada? Que emoção eu rejeito porque me ensinaram a não senti-la? Você não precisa lutar contra sua sombra, você só precisa ver. Sente-se ao lado dele sem fugir, sem querer corrigi-lo ou eliminá-lo. Só de vê-la e dizer: eu te reconheço. Você não precisa mais se esconder. Desde aquela noite na capela, sempre que algo me irrita, não reajo imediatamente. Eu paro, descanso. E eu me pergunto: o que é isso revelador que ainda não aceitei em mim? Às vezes é meu ego ferido. Às vezes, o medo do fracasso. Outros, o desejo silencioso de ser lembrado. Cada emoção que negamos se torna uma sombra, mas cada sombra que aceitamos se torna uma professora. Se você ainda está aqui, lendo estas palavras, é porque você também está pronto. Não para lutar contra a sua escuridão, mas para se reconciliar com ela. Porque até aquilo que você queria eliminar de si mesmo pode ser transformado em poder criativo. A sombra, quando vista com amor, torna-se um guia. E então, finalmente, você pode andar inteiro. Sem medo da sua luz, sem medo da sua noite. Somente você. Real. Completo. Livre. Capítulo 4. O útero do silêncio. Nem todos os começos vêm com alarde. Alguns chegam vestidos em silêncio. Eles chegam como uma ausência, como um inverno que ninguém anunciou. Foi nesse dia que percebi que o vazio não era o fim da minha jornada, mas sim o começo de algo muito mais profundo. O ano era 1576. Lembro-me da solidão sem drama, sem tragédia, apenas como uma presença densa. Eu estava em uma cela emprestada de um mosteiro que me acolheu por compaixão, não por mérito. Sem discípulos,
sem livros, sem palavras, como se o universo tivesse me despojado de tudo o que eu pensava que era. Não houve iluminação em mim, nem desespero, apenas uma sensação estranha, como se eu tivesse desaparecido sem morrer. Eu não sabia quem ele era, eu não sabia por que tinha vindo. Era simplesmente um corpo respirando no tempo. E então, numa noite de frio intenso, peguei um pedaço de carvão quase consumido e escrevi na parede branca, como se minha alma gritasse através daquela linha. Quem sou eu quando não resta mais nada? No dia seguinte, não fiz nada. Eu não falei. Eu não procurei. Eu não escrevi. Eu estava lá, sem luta, sem expectativa. Nenhuma distração para me salvar de mim mesmo. Era vazio, puro e absoluto. Mas algo dentro de mim, algo mais profundo que minha voz, começou a despertar. E foi ali, naquele silêncio que parecia morte, que surgiu o pensamento mais luminoso que já tive. Não foi uma ideia. Não foi uma epifania. Era uma voz silenciosa que murmurava: vazio não é morte, é o útero. E eu entendi. O vazio não veio para me destruir. Não foi um castigo. Era espaço. Foi uma preparação. Era um útero sagrado que me gestava novamente. As crenças que eu havia abandonado, os nomes que não dizia mais, a necessidade de estar certo, de defender algo, de ser alguém. Tudo isso havia se dissolvido não como perda, mas como abertura. Era como se a alma, pacientemente, finalmente dissesse: agora que você parou de se encher de barulho, eu posso falar com você. Naquele dia eu soube, como são conhecidas as verdades que não precisam de explicação, que o vazio não é o fim. É o limiar. É o espaço virgem onde o eterno pode começar a criar. Porque enquanto a alma estiver cheia de pensamentos herdados, exigências de outras pessoas e memórias não curadas, não há espaço para nada novo. O vazio, embora incompreendido, é o útero da realidade. E se você, agora, neste momento da sua vida, estiver sentindo essa sensação de vazio, como se nada fizesse sentido, como se tudo tivesse desaparecido, não fuja. Não tenha pressa em preenchê-lo com mais coisas, mais objetivos, mais vozes. O mundo teme o vazio. É por isso que ele abafa o barulho. Mas você pode fazer algo diferente. Ficar. Ouça isso. Olhe para dentro dele como alguém observando uma semente dormindo sob a terra. Pergunte a ele: o que estou guardando que não tem mais lugar em mim? O que quer emergir se eu finalmente lhe der espaço? No coração do silêncio, a consciência sussurra o que o ruído não permite ouvir. E quando você para de resistir ao vazio, o vazio se transforma. Torna-se um receptáculo, torna-se uma possibilidade, torna-se criação. Daquele dia em diante, parei de ensinar com base no conhecimento. Comecei a ensinar a partir do silêncio. Ele não ofereceu mais respostas. Ele ocupou o espaço. Permitiu que outros se ouvissem. Entendi que a maior sabedoria não se transmite. Ela é revelada quando a alma se sente segura para falar. E isso, essa entrega ao silêncio, mudou tudo. Se você ainda está aqui, se essas palavras ainda ressoam dentro de você, é porque você também sentiu isso. Isso nada. Isso estraga. Aquela sensação de ter sido esvaziado. Hoje eu quero te dizer isto. O nada não é o seu fim. Que o nada é o começo de tudo. Antes de continuar com o vídeo, se você quiser o conhecimento proibido de Giordano Bruno, que mudará sua vida para sempre, recomendo que assista ao primeiro link na descrição. Capítulo 5. A alquimia da alma ferida. Há uma ferida que não sangra, mas pesa. Não é visível, mas marca o ritmo. Não é gritado, mas treme por dentro como um eco constante. É a ferida da alma, aquela que não nasce de um único golpe, mas de pequenas fraturas acumuladas na memória invisível do ser. Durante anos, tentei ignorá-la. Eu cobri isso com conhecimento, com disciplina, com devoção. Envolvia em belas palavras, em pensamentos elevados, em silêncios bem planejados. Mas lá estava. Paciente. Profundo.
esperando não ser curado, mas ser reconhecido. Foi durante um lento crepúsculo, quando o céu parecia hesitar entre ser noite ou permanecer dia, que senti o chamado. Não como uma voz, não como uma visão. Era mais um doce cansaço, um sussurro me dizendo: chega de correr para a frente. Então eu me sentei, não para meditar, nem para procurar respostas. Sentei-me como alguém que está desistindo, como alguém que decide, pela primeira vez, não se proteger da sua própria verdade. A ferida começou a falar comigo, não com reprovações, não com drama. Ele falou em imagens, em sensações, em memórias soltas que flutuavam como folhas no rio da consciência. Eu vi a criança que eu era um dia, me perguntando por que ela não era o suficiente. Eu vi o adolescente que fingia ser forte para não demonstrar medo. Eu via o homem que acumulava conquistas como se fossem escudos, quando na realidade eram armaduras que o impediam de sentir. A ferida não pediu para ser curada. Ela me pediu para amá-la. E foi aí que eu entendi algo que nenhum professor jamais havia me ensinado. Feridas na alma não são erros. Eles são portais. Eles não estão lá para serem eliminados, mas para serem transmutados. A alquimia não é um ato físico, é uma transformação de consciência. O ouro que os antigos procuravam não era um metal. Foi o resultado de abraçar a sombra com tanta compaixão que ela se tornou luz. Naquele dia descobri que não existe dor inútil, se você ouvir com o coração aberto. Que mesmo as experiências mais densas contêm dentro delas um núcleo de sabedoria esperando para ser liberado. Não através de análise, nem de negação, mas através de contato direto, nu e honesto. Muitas vezes acreditamos que curar é esquecer, mas curar, na verdade, é lembrar sem dor. É olhar para o passado não com nostalgia ou culpa, mas com gratidão. Porque cada ferida que doía era também uma porta que empurrava a alma para sua expansão. E então entendi outra verdade, suave como um amanhecer nos campos vazios. O que te machucou não veio para te destruir. Veio para te mostrar onde você havia esquecido sua luz. Daquele momento em diante, sempre que sentia uma pontada de tristeza, uma pontada de raiva ou medo, em vez de afastar, eu procurava ajuda. Eu a escutei. Ele deu espaço a ela. Perguntei a ele: o que você está me ensinando sobre mim? E comecei a descobrir uma nova linguagem. A linguagem da alma ferida. É uma linguagem que não fala em lógica, mas em símbolos. Não se expressa em certezas, mas em silêncios que revelam. E em cada silêncio, um passo mais perto do centro, para aquele lugar onde não se busca mais ser amado, porque se lembrou de que o amor não se implora, ele se ama. Se você chegou até aqui, talvez você também carregue uma ferida que não queria olhar. Talvez você também tenha construído um templo de palavras para não ouvir o grito suave da sua dor mais íntima. E se sim, ouça-me. Você não está quebrado. Você está em processo. Você não está perdido. Você está sendo redirecionado. Você não está sozinho. Estamos todos, no fundo, aprendendo a voltar para casa. E às vezes, esse lar é simplesmente o abraço que aprendemos a dar uns aos outros, quando não conseguimos mais nos manter unidos com máscaras. A ferida não é sua inimiga. É a sua iniciação. É o fogo que forja, o barro que molda, a fenda por onde a verdade entra. Não tenha medo de olhar para ela. Não tenha medo de chorar por ela. Não tenha medo de honrá-la. Porque nesse humilde ato de retornar a você, sem enfeites ou defesas, começa a verdadeira alquimia. A de transformar o que machuca em propósito, o que queima em sabedoria, o que sangra em compaixão. Hoje, se puder, faça este pequeno ritual. Sente-se em silêncio. Coloque a mão sobre o coração. Respire fundo. E pergunte a si mesmo: que ferida ainda pede para ser olhada com amor? Você não precisa resolver isso hoje. Você só precisa ver. Dê um nome a ela. Obrigado pelo que você protegeu e pelo que você ensinou. E pouco a pouco, com ternura, deixe que ela se transforme. A alquimia da alma não acontece da noite para o dia, mas começa no momento em que você decide não fugir mais.
O momento em que você entende que sua história não te define, mas pode ser a matéria-prima para o seu despertar. E se você ainda me ouve, se essas palavras ressoam dentro de você, então eu convido você a continuar. Porque ainda há um longo caminho a percorrer. E embora a ferida possa ter sido profunda, a alma é ainda mais profunda. E no seu centro, brilha um ouro que ninguém poderá tirar de você. O ouro de ter retornado para você. Capítulo 6. A arte de confiar no que ainda não se vê. Chega um momento na jornada da alma em que não se tem mais mapas, onde os sinais externos desaparecem e tudo o que é aprendido parece não ter utilidade. É o cruzamento silencioso entre o que foi e o que ainda não nasceu. Um limiar invisível onde a mente exige certeza, mas o coração sussurra fé. Eu estava lá. E talvez você também já tenha passado por isso, ou esteja. É aquele ponto em que o velho não te segura mais, mas o novo ainda não se revelou. É como caminhar na neblina. Você dá um passo, mas não consegue ver o próximo. E ainda assim, algo dentro de você lhe diz para continuar. Esse algo se chama confiança. Não a confiança baseada em evidências, mas a confiança que brota da alma como um rio subterrâneo. Aquilo que não precisa de garantias, porque lembra uma verdade mais antiga que o medo. A vida não te empurra para o abismo para te destruir, mas para te ensinar que você pode voar. Por muito tempo acreditei que fé era uma emoção. Então entendi que é uma escolha. Uma decisão consciente de caminhar em direção ao desconhecido com os olhos da alma abertos, mesmo que os do corpo tremam. Não se trata de negar o medo, mas de não deixar que ele decida por você. Confiança não é a ausência de dúvida. É a decisão de seguir em frente apesar deles. É olhar para o vazio e dizer: não sei como, mas sei que algo está me segurando. É rendição, não por derrota, mas por rendição. Porque a arte da confiança não é ter todas as respostas, mas sim encarar a pergunta com amor. Habitar a incerteza como se habita um templo, em silêncio, em reverência, em presença. Lembro-me de um dia em que tudo parecia ter desmoronado. Meus projetos caíram. Relacionamentos que eu pensava que seriam eternos se dissolveram. E por dentro eu me sentia como um vaso quebrado. Sentei-me no meio daquela poeira simbólica e pela primeira vez não pedi para sair. Eu só disse: mostre-me para que serve esse vazio. E eu não ouvi nada. Não senti nada. Mas algo mudou. Um calor sutil começou a crescer dentro de você. Não foi nenhum consolo. Era clareza. Era uma certeza sem forma, mas com raízes. Tudo tem um tempo sagrado, até mesmo o silêncio. A partir daquele momento, comecei a viver a partir de uma nova consciência. A de confiar não porque tudo é claro, mas porque tudo é vivo. E o vivo se transforma. O vivo não permanece quebrado. Os vivos sempre encontram o caminho para a luz. Se você está lendo isso, pode estar cruzando sua própria ponte invisível. Talvez você esteja entre decisões, entre versões de si mesmo, entre histórias que morrem e futuros que ainda não foram traçados. E se sim, deixe-me dizer-lhe: não tem problema não saber. Não há problema em sentir medo. Não há problema em parar e respirar. Mas acima de tudo, não há problema em confiar. Porque dentro de você existe algo que já sabe o caminho. E você não precisa ver tudo. Você só precisa seguir os passos revelados hoje. 1. Apenas 1. Diário. A fé não é medida pelo quanto você acredita quando tudo está indo bem. É medido por quanto você dá quando nada parece fazer sentido. Ela é medida pela sua capacidade de olhar para a noite e continuar semeando estrelas. Hoje, se você puder, faça esta prática. Feche os olhos. Traga sua atenção para o centro do seu peito. E dali, daquele templo interior, ele repete silenciosamente: mesmo que eu não veja o caminho, confio na vida que vive dentro de mim. Mesmo que eu não entenda o momento, confio na alma que me guia. Mesmo que tudo mude, eu permaneço. E respire. 1, 2, 3 vezes. Devagar. Com presença. Lembre-se, toda vez que você confia sem ver, você está semeando a realidade. Você está dizendo ao universo:
Estou pronto para receber o que ainda não entendo. E nessa abertura, milagres começam a acontecer. Não os milagres espetaculares, mas os sutis. Aquele encontro inesperado, aquela ideia que nasce no chuveiro, aquela sincronicidade que te lembra que você não está sozinho. Porque confiar também é reconhecer que você não está aqui por acaso, mas por um propósito. E esse propósito nem sempre é revelado imediatamente. Às vezes, ela só se revela quando você já deu o salto. Quando você já disse sim, sem saber o que dizer. Quando você renuncia ao controle e entrega o volante a uma sabedoria maior. A arte da confiança não pode ser ensinada, está encarnado. Ela é cultivada passo a passo. Como a arte de andar sobre as águas. Não porque a água se torna firme, mas porque você se torna leve. E se você sentir que não aguenta mais, como se tudo estivesse desmoronando novamente, lembre-se disso. Às vezes a vida faz você se perder só para te ensinar a se encontrar incondicionalmente. Confiar. Mesmo agora. Mesmo sem saber. Porque há caminhos que só se abrem para quem ousa caminhar com os olhos da alma. Capítulo 7. O segredo de agir com a alma e não com urgência. Vivemos em um mundo que recompensa velocidade, resposta rápida e produtividade implacável. Um mundo onde mover-se se confunde com avançar, fazer com criar, agir com despertar. No meio dessa dança frenética, muitos caminham sem rumo, guiados pela pressa e não pela verdade. Mas há um ponto no caminho interior em que começamos a diferenciar o impulso da alma da pressão do ego, onde se descobre que nem toda ação é criação, e que nem toda urgência vem do coração. É aqui que nasce a arte sagrada de agir a partir da presença, não do ruído. Agir com a alma é agir sem pressa, mas com intensidade. É responder a um chamado interno, não a uma expectativa externa. É deixar a vida fluir através de você, e então se expressar através de você, como um rio que não precisa ser empurrado, porque sua essência é fluir. Eu mesmo fui escravo da urgência durante anos. Eu acordava com uma lista de tarefas e ia para a cama sentindo que não tinha feito o suficiente. Como se algo sempre faltasse. Como se o descanso fosse uma culpa e não um direito sagrado. Até que uma noite, exausto por dentro, ouvi uma voz suave dentro de mim. Você não veio ao mundo para ser eficiente. Você veio para ser autêntico. Essa frase me desarmou, porque entendi que muitas das minhas ações não eram livres, mas reativas. Que muitas das minhas decisões não vieram da alma, mas do medo de não ser suficiente. E que mesmo minhas maiores conquistas seriam vazias se não viessem de um centro verdadeiro. Desde então, comecei a fazer perguntas antes de agir. Essa decisão vem da minha alma ou da minha ansiedade? Esse movimento me aproxima da minha verdade ou apenas aplaude minhas máscaras? Estou respondendo ao amor ou reagindo ao medo? Agir com a alma requer silêncio prévio, não para ficar parado, mas para se alinhar. Porque a alma não grita, a alma sussurra, e somente no silêncio profundo ela pode ser ouvida. É uma linguagem sutil, medida não por resultados, mas pela coerência. Quando se age com a alma, o tempo se expande. Tudo se torna simples, embora não seja fácil. As decisões não precisam ser explicadas porque parecem verdade. Não há necessidade de convencer ninguém, nem para si mesmo. A paz que acompanha tal ação é a maior prova de sua autenticidade. E sim, às vezes essa ação pode parecer ilógica, pode parecer ineficiente, pode não caber nos calendários do mundo. Mas quando a alma orienta, o universo responde com sincronicidade. O que parecia incerto é colocado em ordem. O que parecia caótico revela seu propósito. Se você está passando por um momento em que não sabe o que fazer, talvez a resposta não seja fazer mais, mas fazer menos. Menos para agradar. Menos para agradar. Exceto para provar algo para você. E mais para honrar seu ritmo. Mais para dizer a verdade. Mais para ouvir o que você já sabe, mas tem medo de viver. Existe uma dança entre intenção e ação, que só pode vir do coração. É essa dança que cria realidades.
não as metas impostas, não as exigências aprendidas, mas a vibração pura de uma ação que nasce do alinhamento interior. Convido você hoje a fazer uma pausa sagrada, fechar os olhos, respire fundo e pergunte a si mesmo: qual é a ação mais amorosa que posso tomar comigo mesmo hoje? Com que energia estou agindo? Do medo ou da fé? O que posso parar de fazer para voltar a ser eu mesmo? E não responda rapidamente. Fique com a pergunta. Deixe que ela trabalhe em você. Porque muitas vezes a ação mais transformadora não é fazer, mas parar de fazer. Pare de forçar. Pare de correr. Pare de agradar. Lembre-se, você não veio a este mundo para cumprir agendas. Você veio para incorporar uma frequência única. Uma melodia que só você pode cantar. E para isso, você precisa agir com a alma. Não por urgência, não por escassez, não por comparação. A alma não compete. Ele não tem pressa. Não justifica. Ela apenas se expressa. Com simplicidade. Com poder. Com verdade. E quando você faz assim, o mundo reconhece. Porque o mundo também está cansado da falsidade. Porque o mundo também busca autenticidade. E quando alguém age a partir desse lugar, desperta nos outros a lembrança da sua própria essência. Agir com a alma é o ato mais revolucionário do nosso tempo. É para dizer ao mundo: eu não vim para me encaixar. Eu vim para encarnar. Eu não vim para agradar. Vim para irradiar. Eu não vim para obedecer ao medo. Vim para honrar o amor. E cada vez que você faz isso, mesmo com um gesto, uma palavra ou um silêncio, você está lembrando ao universo quem você realmente é. Então, hoje, dê esse passo. Mas não com pressa. Não por necessidade. Dê esse passo a partir da alma. E veja como tudo começa a mudar. Capítulo 8. O poder da paciência. A semente do tempo. No turbilhão do tempo, tudo parece se mover muito rápido. A velocidade com que as horas se transformam em dias e os dias em anos é tão estonteante que muitas vezes esquecemos que o verdadeiro poder não está na velocidade, mas na paciência. Vivemos como se o futuro dependesse do que fazemos hoje, como se as horas deste momento fossem a única moeda que garante o nosso futuro. Mas no cerne desta urgência reside uma verdade essencial. O tempo não é um inimigo que se esgota. É um aliado que cresce silenciosamente. Muitos anos atrás, em uma viagem que fiz ao sul, me deparei com uma árvore antiga. Era uma árvore que parecia falar apenas com sua presença. Seus galhos se estendiam em direção ao céu, seu tronco grosso, cheio de rugas de história, transmitia-me uma paz que eu não conseguia entender. Aproximei-me, toquei sua casca e uma sensação de profunda calma me envolveu. Então, quase imperceptivelmente, senti uma lição que a árvore me sussurrou, uma lição que levei para a minha vida. A paciência é o solo onde tudo o que cresce, cresce com verdadeiro poder. Se você quer que seus sonhos se realizem, não os apresse. Como uma árvore, você precisa deixar suas raízes criarem raízes antes de alcançar o céu. Naquele momento, a árvore não me falou de velocidade ou urgência. Ele não me disse o que eu deveria fazer ou o que eu deveria alcançar. Ele simplesmente me convidou a estar presente, a ouvir o ritmo natural do universo, a entender que existem ciclos que não podem ser forçados, apenas vivenciados. Essa é a primeira lição da paciência. Entender que nem tudo o que desejamos pode ser colhido imediatamente. Hoje, quando olho para trás, vejo que as coisas mais valiosas da minha vida não vieram instantaneamente. Os insights mais profundos, os relacionamentos mais significativos, os momentos mais gratificantes de crescimento não aconteceram num piscar de olhos. Elas foram o resultado da paciência, de deixar as sementes germinarem no seu tempo perfeito. E a vida em si, assim como a árvore, tem seu próprio ritmo. O tempo, assim como a terra que nutre a semente, não pode ser apressado. O maior trabalho que podemos fazer é aprender a esperar sem ansiedade, sem resistir ao fluxo natural da vida. Porque, no final,
Não é o tempo que nos controla. Somos nós que aprendemos a trabalhar com ela. Nos momentos de silêncio, onde a pressa se dissolve, descobrimos uma verdade profunda. O momento presente é suficiente. Tudo o que precisamos já está aqui, no agora. E a verdadeira sabedoria está em entender que os frutos de nossas ações virão no momento certo, se soubermos esperar sem desespero. Paciência é, portanto, a arte de confiar no que não vemos. É a capacidade de semear com fé, de nutrir com amor, de esperar sem reclamar, sabendo que o que plantamos crescerá. As raízes crescem mais fortes no escuro, antes que as folhas possam emergir em direção ao sol. O processo nem sempre é visível, mas é sempre necessário. Paciência também é aceitar que algumas respostas não virão hoje, que algumas feridas não cicatrizarão num piscar de olhos. É um ato de fé no mistério da vida. Na vida, às vezes a melhor ação que podemos tomar é esperar. Não num sentido passivo, mas num sentido ativo, de confiança, de presença. Se hoje você se encontra no meio da espera, esperando por uma resposta, esperando por uma mudança, esperando por um despertar, quero convidá-lo a refletir sobre o propósito dessa espera. Talvez não seja apenas o resultado que importa, mas o que acontece dentro de você enquanto espera. Talvez a paciência seja, de fato, um caminho para a sua transformação interior. Paciência não é apenas uma virtude, é uma porta para a sabedoria. À medida que você aprende a esperar, você se abre para uma compreensão mais profunda dos mistérios da vida. O que parece incerto, o que parece inatingível, fica claro quando deixamos o tempo fazer o seu trabalho sem pressa. Então a verdadeira questão não é se podemos esperar, mas como esperamos. Podemos esperar com ansiedade, com medo, com pressa. Ou podemos esperar com serenidade, com confiança, com gratidão. Podemos confiar que o que está por vir, mais cedo ou mais tarde, será o certo para nós. Lembro-me de uma conversa que tive com um velho amigo. Contei a ele sobre meus desejos e sonhos, sobre a ansiedade que sentia, porque as coisas não aconteceriam rapidamente. Ele me ouviu em silêncio e então me disse: "Você precisa entender que o tempo não acaba. Paciência não é apenas esperar, mas como você vive durante essa espera. Se você vive ansiosamente, perde o presente. Se você vive com confiança, a espera se torna parte do processo criativo." Suas palavras deixaram uma profunda impressão em mim. O tempo não é algo que controlamos, mas é algo que podemos aproveitar. Quando aprendemos a estar presentes em cada momento, sem exigir que o futuro chegue imediatamente, começamos a ver que o que buscamos não está fora, mas dentro de nós. A semente do que desejamos já está plantada. Só precisamos dar a ela espaço para crescer. Hoje, se você sente que o tempo está se esgotando, se você sente que tudo está escapando por entre seus dedos, eu convido você a parar por um momento. Olhe para a árvore à sua frente. Veja como suas raízes se espalham, como seu tronco cresce firme, mesmo que nem sempre seja visível aos olhos. Deixe que essa imagem inspire você a confiar no seu próprio processo. Tudo o que você precisa para crescer já está dentro de você. Basta dar-lhe o tempo necessário para florescer. Capítulo 9. A arte de abrir mão do controle. A liberdade da alma. Em nossa busca constante por controle, por ter tudo sob controle, esquecemos da verdade mais profunda. A vida não pode ser controlada. Não importa quantos planos façamos, quantas estratégias sigamos, há forças muito maiores que nós que governam o fluxo do que será. O que podemos controlar é nossa disposição, nossa atitude em relação ao que vem, mas nunca como ou quando. Durante anos, lutei contra essa verdade. Agarrei-me às minhas certezas, às minhas expectativas, à crença de que se eu pudesse controlar cada detalhe, tudo aconteceria como deveria. Mas a vida, com sua infinita sabedoria, me mostrou que o controle é apenas uma ilusão. No momento em que aprendi a deixar ir, foi quando realmente comecei a viver. Lembro-me de uma tarde de verão quando, depois de meses de esforços frenéticos para atingir uma meta, senti que tudo estava desmoronando.
Aquilo pelo qual ele trabalhou tanto não estava dando os frutos esperados. Minha mente, presa à ideia de sucesso, afundou no desespero. Foi então que conheci um velho sábio, alguém que não sabia nada sobre luta ou resistência, alguém que simplesmente vivia com a graça da aceitação. Ele olhou para mim em silêncio e com um olhar profundo disse: "A vida não pertence a você. Não se trata do que você pode controlar, mas do que ela permite que você seja." Essas palavras ecoaram na minha cabeça como um eco distante, e eu senti lá no fundo que havia algo que eu precisava entender. Não era uma questão de esforço, de luta. Era uma questão de deixar ir. Deixando de lado a necessidade de que as coisas aconteçam do jeito que eu esperava. Deixando de lado o desejo de sempre ter a última palavra no processo da minha vida. O ato de deixar ir é um dos mais profundos que podemos realizar. Porque quando deixamos ir, nos libertamos dos laços invisíveis que criamos. O controle é uma corrente que nos mantém na ilusão de segurança, mas nos priva da verdadeira liberdade. Quando ficamos tão obcecados em direcionar o curso dos acontecimentos, perdemos de vista o que realmente importa: a experiência em si. A vida não foi projetada para ser controlada, é projetado para ser vivido. E a verdadeira liberdade, a liberdade da alma, nasce quando paramos de nos apegar ao que não podemos segurar. É um ato de fé, de confiança no desconhecido, no mistério que está por trás de cada acontecimento. Pense na natureza, como tudo cresce e se desenvolve sem que ninguém precise forçar. A semente não se importa quando irá brotar. Ela sabe que, no momento certo, ela florescerá. A árvore não tenta apressar o sol ou apressar a chuva. Ele simplesmente existe, em sua dança perfeita com o universo. Da mesma forma, fazemos parte desse ciclo natural. Não podemos apressar o que está destinado a acontecer. Ao fazer isso, apenas nos esgotamos e ficamos frustrados. A arte de abrir mão do controle é entender que somos seres temporais, em constante mudança, e que nossa essência não está atrelada ao que ganhamos ou perdemos, mas sim à forma como vivemos cada momento. O ato de deixar ir é, a princípio, assustador. Temos medo da incerteza. Temos medo de que, se perdermos o controle, perderemos o caminho. Mas é justamente nessa entrega que encontramos a paz. Porque quando nos rendemos, quando deixamos de lado o peso do controle, a própria vida assume o comando como nosso guia. Ela nos leva a lugares que nunca imaginamos, mostrando-nos caminhos que jamais teríamos escolhido conscientemente, mas que no final acabam sendo aqueles de que precisávamos. Lembro-me de um momento específico em que senti que tudo estava desmoronando. Minha vida, meus planos, minhas expectativas. Era como se o chão sob meus pés estivesse escorregando e eu não soubesse para onde ir. Mas naquele vazio, encontrei clareza. De alguma forma, ao deixar de lutar contra o que estava acontecendo, comecei a entender o que realmente importava. Minha paz interior, minha conexão com o presente. Naquela noite, enquanto estava sentado em silêncio, percebi que o controle nada mais era do que uma ilusão criada pelo meu medo do desconhecido. A verdadeira força está na rendição. E quando desisti, foi quando senti que realmente comecei a viver. De alguma forma, o universo deixou de ser um inimigo e começou a ser um aliado. Hoje, olho para trás e percebo que muitas das maiores bênçãos da minha vida vieram quando parei de tentar controlar tudo. A vida me leva onde eu preciso estar, não onde meu ego acha que eu deveria ir. E quando abandono essa necessidade de controle, o caminho se abre diante de mim com uma clareza surpreendente. Convido você, se estiver lendo isso, a parar e refletir sobre os momentos em que você se agarrou ao controle. O que aconteceu quando você deixou ir? O que você descobriu quando desistiu? Não estou pedindo que você desista dos seus sonhos ou pare de agir, mas que confie no fluxo natural da vida, em seu ritmo perfeito. O controle não lhe dará paz. A paz vem quando você abandona a necessidade de controlar tudo, quando você deixa o rio da vida fluir em seu próprio ritmo. E quando você faz isso, tudo se encaixa, tudo encontra seu lugar, e você se encontra no centro da sua própria existência. A vida não precisa ser controlada, precisa ser vivida.
precisa ser sentido. E quando nos rendemos a isso, quando soltamos as rédeas com confiança, é quando a verdadeira mágica começa a acontecer. Lembre-se disso. No momento em que você para de forçar as coisas, elas começam a fluir para você. Porque o verdadeiro poder está em deixar ir. E nesse poder reside a liberdade. A liberdade de ser você mesmo, de viver plenamente, de fazer parte da dança eterna do universo. Antes de continuar com o vídeo, se você quiser, O Conhecimento Proibido de Giordano Bruno, que mudará sua vida para sempre, recomendo que assista ao primeiro link na descrição. Capítulo 10. O dia em que entendi que o amor não se procura, se encontra. Em algum momento da vida, todos nós buscamos o amor. Nós buscamos isso em pessoas, em conquistas, em objetos que acreditamos que nos completarão. Nós o procuramos lá fora, como se pudesse ser encontrado em algum outro lugar do mundo além de nós mesmos. E fazemos isso com tanto desespero, que não conseguimos entender que, na realidade, o amor nunca foi algo a ser buscado. O amor é algo que é. Lembro-me bem do dia em que entendi isso. Eu estava sentado no parque, sozinho, como em muitas outras ocasiões. Ao meu redor, as pessoas caminhavam, conversavam e riam. O som do vento acariciava as árvores, e o sol deslizava suavemente por entre as folhas. Mas algo dentro de mim não estava em paz. Senti um vazio, uma sensação de incompletude. Eu não entendia o porquê, pois tudo na minha vida parecia estar em seu lugar. Eu tinha amigos, família, trabalho, mas o amor que eu estava procurando, ainda não estava lá. Foi então que uma senhora idosa, com o rosto enrugado mas luminoso, aproximou-se de mim. Com um olhar de compreensão, ele sentou-se ao meu lado sem dizer uma palavra. Alguns minutos se passaram em silêncio, até que finalmente ele olhou para mim e disse: "O amor não se busca, o amor se encontra. Quando você entender isso, verá que ele sempre esteve com você." Essas palavras foram como um flash de luz em meu coração. Algo se desbloqueou dentro de mim e entendi, de uma vez por todas, que o amor não é algo encontrado lá fora, na aprovação dos outros ou nas circunstâncias que nos cercam. O amor é uma energia, uma essência que está dentro de nós, esperando para ser reconhecida e liberada. O que a velha me revelou naquela tarde foi uma verdade profunda. O amor não depende do que fazemos, do que temos, ou do que os outros pensam de nós. O amor é a nossa natureza essencial. Ela está presente em cada um de nós, como a luz que brilha no mais profundo do nosso ser. Não precisamos fazer nada para merecê-lo. Só temos que reconhecer isso, aceitar isso e nos permitir ser isso. É engraçado, não é? Passamos a vida inteira procurando por algo que sempre esteve aqui. Acreditamos que o amor está lá fora, nos relacionamentos, nas conquistas, nas pessoas. Mas, na realidade, o que buscamos é a nossa própria capacidade de nos amar. Porque o amor não é um objeto que pode ser adquirido. O amor é a própria essência de quem somos. O amor não é uma emoção passageira ou um sentimento que depende de aprovação externa. O amor é um estado de ser. É uma frequência, uma vibração que existe além de palavras, pensamentos e ações. É o pulso da própria vida. E quando nos conectamos com ele, quando paramos de procurá-lo nos lugares errados, ele começa a transformar tudo. É fácil ficar confuso neste mundo, onde somos ensinados que o amor é conquistado e perdido, que o amor é algo dado e recebido condicionalmente. Mas o amor verdadeiro não tem condições. O amor não é conquistado, nem perdido, nem devido. O amor está, e sempre esteve, ali, na quietude do coração, esperando para ser vivido plenamente. O amor começa dentro de nós. Se não somos capazes de amar a nós mesmos, de abraçar nossa essência com tudo o que somos, não podemos esperar que o amor se manifeste plenamente em nossas vidas. Amor próprio não é uma ideia abstrata. É um ato de consciência. É um ato de aceitação. É olhar para dentro e reconhecer que somos inteiros, exatamente como somos, sem precisar ser diferentes. Amor próprio não significa ser egoísta ou pensar apenas em nós mesmos. Significa honrar nossa humanidade.
reconhecer nossas forças e vulnerabilidades, nossas sombras e luzes, e nos aceitar completamente. Porque somente quando nos aceitamos é que podemos oferecer amor genuíno aos outros. Somente quando entendemos que somos dignos de amor, sem precisar atender a nenhuma expectativa externa, podemos irradiar essa luz para o mundo. O amor não é procurado. Isso é. E quando nos permitimos ser isso, tudo muda. Os relacionamentos deixam de ser uma necessidade, elas se tornam um reflexo de quem já somos. O amor não depende do que o outro faz ou deixa de fazer. O amor é uma energia que flui de nós para o mundo, e essa energia atrai tudo o que precisamos. Porque o amor, no final, é a força que une tudo o que existe. Hoje, olho para trás e vejo quantas vezes procurei o amor nos lugares errados. Quantas vezes o procurei nas expectativas dos outros, ou no que eu achava que deveria ser. Mas agora entendo que o amor não é algo que você encontra. É algo que é vivenciado. E a melhor maneira de vivenciar isso é nos dando permissão para sermos nós mesmos, sem medo, sem dúvidas, sem reservas. Se você está em busca do amor, convido você a olhar para dentro de si mesmo. Reconhecer a beleza que reside em seu ser, aceitar cada parte de você. Porque o amor não é algo que você precisa conquistar. Amor é o que você é. E quando você entender isso, verá como tudo em sua vida começará a se alinhar com essa verdade. O amor é a força mais poderosa que existe, e quando você o vive, todo o resto se torna uma extensão dessa paz e harmonia. Capítulo 11. O dia em que percebi que tudo o que preciso já está dentro de mim. Durante anos, passei minha vida procurando por algo. Eu estava procurando respostas, estava procurando validação, estava procurando algo que me satisfizesse, algo que me dissesse que eu estava no caminho certo. Olhei para os livros, para as palavras dos outros, para a aprovação dos outros, para as conquistas que eu poderia acumular, convencido de que o mundo exterior me daria o que minha alma tanto ansiava. Mas em cada busca eu só encontrava vazio, como se algo estivesse sempre faltando, como se meu esforço fosse uma corrida perpétua em direção a algo que nunca era alcançado. Lembro-me do dia exato em que tudo mudou. Eu estava sozinho no meu quarto, observando a chuva cair pela janela. Eu não sabia o que tinha me levado àquele momento de silêncio, mas senti que tudo o que eu estava procurando lá fora não tinha sentido. Por alguma razão, não conseguia parar de pensar que talvez houvesse algo dentro de mim que eu não tinha reconhecido, algo que eu nunca tinha realmente observado, algo que não tinha forma, mas estava sempre lá, esperando para ser descoberto. Naquela tarde decidi não fazer nada. Não procure respostas, não fale, não leia. Apenas permaneça nesse espaço de tranquilidade, sem expectativas, sem distrações. E foi naquele silêncio, naquele espaço vazio, que veio a revelação. Tudo o que eu precisava, tudo o que eu procurava, já estava dentro de mim. Paz, amor, a resposta, a verdade. Tudo estava lá, esperando para ser visto, aceito, vivido. De repente, percebi que estava procurando fora de mim, em tudo que é externo, por algo que nunca é realmente encontrado lá fora. Eu estava procurando por algo que já era parte de mim, algo que sempre esteve lá, mas não conseguia ver, porque minha atenção estava focada no que me faltava, no que eu achava que deveria ter, no que eu achava que precisava para ser completo. E então percebi que, na realidade, não há nada fora de nós que nos complete. Não há nada que possamos obter, nenhuma conquista, nenhuma validação, que nos fará sentir mais completos do que já somos. Paz, felicidade, satisfação, tudo o que desejamos, já está dentro de nós, bem no fundo de nós. Precisamos apenas lembrar e nos permitir senti-lo. Essa descoberta foi libertadora. De repente, o peso da vida foi tirado de mim, como se todas as expectativas que eu carreguei por tanto tempo tivessem desaparecido. Percebi que o propósito da vida não é encontrar algo que me faça completo, mas reconhecer que já sou completo do jeito que sou. Não sou incompleto, nem carente. Eu sou um ser inteiro, uma totalidade, uma manifestação da própria vida. Durante anos, minha mente esteve ocupada buscando respostas fora de mim, tentando entender o significado da vida,
buscando felicidade ou realização. Mas o que eu nunca entendi é que a vida não é algo que você conquista, não é uma meta ou um destino. A vida é um processo contínuo de descoberta, aceitação e presença. E a verdadeira paz não está no futuro, no que poderá ser ou no que os outros pensam de nós. A paz é encontrada no aqui e agora, na profunda aceitação de tudo o que somos. Quando entendi isso, tudo mudou. Eu não olhava mais para fora de mim. Não procurei mais coisas materiais, pessoas ou conquistas. Eu não dependia mais da aprovação dos outros, ou dos resultados que alcançava, para me sentir completo. Eu sabia, no fundo, que o que eu precisava estava dentro de mim, que eu era suficiente do jeito que eu era, que eu não precisava ser nada mais, nem alcançar nada mais, do que simplesmente ser. Isso não significa que a vida parou, ou que eu parei de aprender, crescer ou interagir com o mundo. Pelo contrário, quando parei de procurar fora de mim o que já fazia parte de mim, minha vida se encheu de uma nova clareza. Comecei a ver as coisas com novos olhos. Eu não estava mais procurando fora de mim o que não conseguia encontrar, e então pude ver o que realmente importa. Consegui apreciar a beleza nas pequenas coisas, a paz na tranquilidade, o amor nas conexões humanas, a sabedoria nos silêncios. A vida começou a fluir sem muita resistência. Eu não estava tentando forçá-la ou controlá-la. Eu simplesmente segui o fluxo do momento, confiando que tudo o que eu precisava viria a mim no seu devido tempo. E o mais maravilhoso foi que, ao não olhar para fora de mim, as respostas começaram a surgir naturalmente. Não precisei mais lutar para encontrar o que estava faltando, porque o que eu procurava apareceu espontaneamente quando parei de persegui-lo. Hoje sei que tudo o que preciso está dentro de mim. Não preciso que o mundo me diga quem eu sou ou o que devo fazer. Não preciso de validação externa, aprovação de outros ou qualquer tipo de sucesso para me sentir realizado. A paz que procuro está dentro de mim. O amor que anseio está dentro de mim. A sabedoria que procuro está dentro de mim. Tudo o que sou, tudo o que preciso, já está presente no meu ser. Se você alguma vez se vir procurando lá fora o que já tem dentro de si, convido você a parar por um momento. Olhar para dentro e lembrar que você já é tudo o que precisa ser. Não há nada fora de você que possa completar o que já está completo. A vida é um processo contínuo de descoberta de si mesmo, de lembrar a verdade de quem você é. Capítulo 12. O dia em que entendi que o amor não se busca, ele se revela. Por muito tempo, acreditei que o amor era algo que você encontrava. Eu acreditava que deveria procurá-lo, encontrá-lo nos olhos de outra pessoa, na perfeição de um momento, na aprovação daqueles ao meu redor. Eu imaginava o amor como uma meta distante, algo que poderia ser alcançado se eu apenas fizesse as coisas certas, fizesse as escolhas certas e oferecesse o sacrifício certo. Lembro-me do dia em que essa ideia desmoronou, como uma parede dando lugar a uma força invisível. Eu estava sentado em frente ao mar, contemplando o horizonte, com a brisa acariciando meu rosto. Não havia nada em particular que me atraísse naquele momento, apenas o silêncio profundo que envolvia meu ser. Mas naquele silêncio, algo despertou dentro de mim, como um sentimento que estava crescendo dentro de mim sem que eu percebesse. E foi aí que percebi que o amor não é algo que você procura. O amor se revela. O amor não é um objeto que podemos possuir, nem uma meta que podemos alcançar. O amor não é algo encontrado fora de nós, nas palavras de outra pessoa, nem nas ações de outra pessoa. O amor é a própria essência do nosso ser, a energia que nos conecta a tudo o que existe. É quem somos quando nos permitimos ser completamente quem somos, sem medo, sem expectativas, sem julgamento. Passamos a vida procurando amor nos lugares errados, acreditando que é algo a ser conquistado, algo a ser dado ou recebido. Mas o amor verdadeiro não depende de nada nem de ninguém. O amor é uma frequência vibracional, um estado de consciência que está disponível para nós o tempo todo, se apenas nos permitirmos reconhecê-lo. A princípio, a revelação foi desconcertante. Se o amor já está dentro de mim, por que não o senti o tempo todo? Por que houve momentos em que me senti sozinho, vazio,
desconectado de tudo ao meu redor. A resposta veio lentamente, como um sussurro no silêncio da minha mente. Porque eu não permiti que o amor se revelasse. Eu estava tão focado em procurá-lo fora de mim, que não me dei permissão para senti-lo dentro de mim. Durante anos, construí muros ao redor do meu coração. Por medo da dor, por medo da vulnerabilidade, por medo da perda, fechei as portas do meu ser. E toda vez que o amor tentou entrar, eu o rejeitei. O amor é uma energia livre, mas quando o aprisionamos dentro de nossas limitações e crenças, ele não consegue fluir. O amor não pode ser forçado, manipulado ou controlado. O amor só pode ser revelado quando abandonamos nossas defesas e abrimos nossos corações. Naquele dia, na beira do mar, entendi que o amor não é uma busca, mas uma entrega. É a entrega à nossa própria essência, a aceitação plena de quem somos, com todas as nossas imperfeições, nossos medos e nossas sombras. Amar não é encontrar alguém que nos complete, mas sim permitir-nos ver que já somos completos, que já somos amados simplesmente por existir. A partir daquele dia, minha relação com o amor mudou radicalmente. Não procurei mais amor em pessoas, momentos ou conquistas. Comecei a buscar o amor dentro de mim, a reconhecê-lo em meu próprio ser. Sempre que enfrentei uma situação difícil, em vez de reagir por medo, perguntei a mim mesmo: como posso permitir que o amor se revele aqui? Como posso ver essa situação sob a luz do amor, e não sob a sombra do medo? E ao fazer isso, comecei a ver o mundo de uma maneira diferente. Pessoas que antes pareciam distantes ou estranhas começaram a me mostrar sua humanidade, sua vulnerabilidade. Eu não via mais os outros como seres separados, como objetos aos quais eu tinha que dar ou dos quais eu tinha que receber algo. Comecei a ver as pessoas como reflexos de mim mesmo, como seres igualmente divinos, igualmente completos, igualmente merecedores de amor. E nesse reconhecimento, o amor começou a fluir sem esforço. A vida deixou de ser uma luta para obter amor. O amor começou a fluir livremente, como um rio que transborda sem restrições. Não se tratava de receber amor dos outros, mas de ser amor. E ao fazer isso, percebi que o amor sempre esteve lá, esperando para ser descoberto, esperando para ser revelado. Se você já se sentiu perdido, buscando amor fora de si mesmo, convido você a parar por um momento. Permita-se sentir o amor que já está dentro de você. Não procure fora o que você já é. O amor não está na aprovação dos outros, nem no desejo de ser amado. Amor é o que você é quando se permite ser você mesmo sem condições, sem julgamento, sem medo. O amor é uma vibração que não pode ser buscada, só pode ser sentida. E está aqui, agora, em cada respiração, em cada batida do seu coração. Você só precisa se abrir para isso, permitir que isso se revele. Não procure isso fora de você. O amor já está dentro de você, esperando para ser visto, para ser vivido. Hoje eu sei que o amor não é algo que pode ser encontrado. O amor é algo que se revela quando estamos dispostos a nos ver com compaixão, quando estamos dispostos a aceitar nossa totalidade, nossas sombras e nossas luzes. Amor é o ato de nos aceitarmos exatamente como somos, sem buscar nada mais, sem esperar nada mais. Se você se encontra nessa jornada, se você se sentiu perdido em sua busca pelo amor, eu convido você a olhar para dentro de si mesmo. Não procure fora o que você já é. O amor está dentro de você, esperando para ser revelado. E quando você deixa isso acontecer, quando você permite que isso flua livremente, tudo que isso toca se torna uma manifestação do divino. Capítulo 13. O dia em que entendi que a morte não é o fim, mas o despertar. Durante muitos anos vivi com medo da morte. Pensei nisso como uma porta fechada no final de uma longa estrada. Uma porta que ninguém poderia abrir, uma barreira definitiva que poria fim a tudo que eu conhecia. A morte era o desconhecido, aquilo que não podia ser controlado, aquilo que escapava à nossa compreensão. Eu vivia sob a ilusão de que se eu evitasse pensar na morte, se eu me mantivesse ocupado, se eu preenchesse minha vida com atividades, talvez eu pudesse evitar aquele encontro inevitável. Durante anos,
construí um muro ao redor da minha consciência, evitando qualquer reflexão sobre a morte, como se assim pudesse evitá-la. Até que um dia, no silêncio da noite, me vi cara a cara com ela. Não foi um momento dramático, não houve gritos ou imagens terríveis. Era uma sensação sutil, como uma brisa suave que percorria meu ser. Naquele momento, entendi que a morte não era algo a ser temido, mas algo a ser abraçado. A morte não é um fim, é um despertar. Naquela noite, enquanto mergulhava no profundo vazio da meditação, senti como se minha alma estivesse sendo libertada de seus laços terrenos. Não saí, nem fui arrastado para nenhum outro lugar. Eu simplesmente me vi como uma presença eterna, além da forma, além do tempo. E eu entendi: a morte não é o fim da vida, é o fim da ilusão de que estamos separados do todo. De repente, tudo o que eu antes considerava valioso, minhas realizações, minhas posses, meus relacionamentos, desapareceu. Não porque fossem insignificantes, mas porque entendi que eram apenas uma parte de um ciclo muito maior. A vida não é sobre acumular, sobre alcançar objetivos terrenos, mas sobre experimentar o fluxo da existência, sobre permitir que o divino se manifeste através da nossa humanidade. A morte, então, deixou de ser um fim e se tornou uma transformação. Assim como a lagarta que se dissolve no casulo antes de se tornar borboleta, a morte é o espaço onde o velho se dissolve para dar lugar ao novo. A morte é a libertação do corpo, mas não da alma. A alma é eterna, e o corpo, embora belo, é apenas um veículo temporário. Daquele momento em diante, não temi mais a morte. Aprendi a ver nela a grande professora. Cada vez que uma parte de mim morria, fosse uma crença, um relacionamento ou um projeto, eu via isso como uma oportunidade de renascer. Porque a verdadeira morte não é o desaparecimento da vida, mas a transformação da forma. Cada despedida, cada fim, é apenas um prelúdio para algo maior, algo mais profundo. Hoje, quando enfrento a morte, não sinto mais medo, mas gratidão. Gratidão pelo tempo que tive, pelas experiências que vivi, pelas lições que me ensinou. E, acima de tudo, gratidão pela oportunidade de deixar ir, de me libertar, de me render ao que é. A morte é o ato final de fé. É confiar que tudo o que vivemos, tudo o que vivenciamos, tem um propósito que está além da nossa compreensão. É a entrega ao eterno, ao divino, aquilo que nunca morre, aquilo que sempre é. Se você já sentiu medo da morte, convido você a olhar além da superfície. A morte não é o fim, é a abertura para um nível mais elevado de consciência. É o reconhecimento de que somos muito mais que este corpo, muito mais que esta vida terrena. Nós somos a própria consciência, o ser eterno que habita tudo o que existe. E se você alguma vez passar por uma perda, seja de um ente querido, de uma fase da sua vida ou de uma parte de si mesmo, lembre-se: em todo final há um começo. Em cada morte há uma vida que ressurge. A morte é apenas uma porta pela qual passamos para lembrar nossa verdadeira natureza, para lembrar que não somos corpos que morrem, mas almas que são transformadas. Hoje, quando acordo todas as manhãs, sou grato por esta vida que tenho, por este corpo que me permite caminhar na terra, por este coração que continua a bater. Mas também sei que cada dia é um convite para deixar ir, para me libertar, para morrer para as velhas versões de mim mesmo e abrir caminho para o novo. Então, da próxima vez que você sentir medo, da próxima vez que enfrentar a escuridão, lembre-se: a morte não é o fim. É o despertar para uma vida mais profunda, mais autêntica, mais conectada ao divino. Não fuja dela. Aceite o chamado dele. Porque no momento em que você se rende à morte, você descobre que está se rendendo apenas à vida. Capítulo 14. O dia em que entendi que amor não é posse, mas liberdade. Sempre acreditei que o amor era algo que você poderia possuir. Na minha juventude, quando meu coração começava a experimentar as primeiras carícias do amor, eu pensava que amar significava tomar.
que o amor era uma troca, um vínculo, onde dois seres se encontravam para compartilhar algo, para construir algo juntos. Ele acreditava que o amor era um tesouro, que, uma vez encontrado, deveria ser cuidadosamente cuidado e guardado. Eu pensava que o amor era um abraço que eu não deveria largar, uma posse que eu não deveria deixar escapar por entre os dedos. Mas logo descobri que, à medida que tentava manter o amor, ele desaparecia. Era como se, ao tentar segurá-lo com muita força, eu o estivesse sufocando, privando-o de sua verdadeira essência. Foi então, num momento de profunda solidão, que um sussurro chegou ao meu coração. Um sussurro que me disse que o amor não pode ser possuído, que o amor não é algo que pode ser trancado num baú. Amor, o vento sussurrou para mim, é a liberdade de ser. Não é a união de duas correntes, mas a dança de duas almas que se encontram sem precisar ser amarradas. O amor é o espaço onde ambos os seres podem estar, sem se perderem. Lembro-me daquela revelação como se tivesse tocado a própria essência do divino. O amor não é um contrato ou uma obrigação, não é um apego ou uma corrente. Amor é a aceitação incondicional do que é. É a aceitação do outro em sua totalidade, com suas luzes e sombras, sem a necessidade de mudá-lo ou possuí-lo. E nesse ato de aceitação, nós nos libertamos. Hoje entendo que o verdadeiro amor é aquele que não exige nada em troca. É um amor que se dá sem esperar nada, que não pede, mas que sempre dá. É um amor que cresce quando é livre, não quando é restringido. Porque na liberdade dos outros está o refúgio da nossa própria liberdade. Amar não é se conter, mas permitir que o outro se desenvolva, se transforme e, se necessário, se afaste. Amor é o ato de deixar ir, de confiar. É confiar que, se essa pessoa tiver que estar em nossas vidas, ela estará, e se não, ela irá embora. E isso não será o fim, mas um novo começo. Quando entendi isso, minha visão do amor mudou completamente. Eu não via mais as pessoas que amava como posses, como algo que eu tinha que manter por perto para não perdê-las. Comecei a vê-los como seres livres, seres com seu próprio caminho, sua própria luz. A liberdade dos outros é a maior demonstração de amor que você pode oferecer. Não há presente maior do que permitir que outra pessoa seja quem ela realmente é, sem pressão ou expectativas. E nesse espaço de liberdade, o amor pode florescer infinitamente. Porque o amor baseado na posse desaparece rapidamente, enquanto o amor baseado na liberdade cresce organicamente, sem forçar, sem pressa. Em todos os relacionamentos, quando me permiti abrir mão do controle, quando parei de tentar encaixar a outra pessoa nos meus próprios desejos e expectativas, o amor se tornou mais puro, mais profundo, mais verdadeiro. O amor começou a fluir como um rio, sem barreiras, sem restrições, sem limites. Aprendi que o amor é como um sussurro do vento, suave, mas inquebrável. Se você já se sentiu preso pelo amor, se já acreditou que amar é possuir, convido você a olhar para dentro de si mesmo. Pergunte a si mesmo: por que você tem medo de deixar ir? Por que você tem medo de deixar a outra pessoa livre? No fundo, o que você teme não é perder essa pessoa, mas perder o controle. Perder a ideia de que o amor pode ser apenas um acordo entre duas almas. Mas quando o amor é verdadeiro, o controle não existe, só existe fluxo. Hoje, quando amo, amo do mais profundo do meu ser, sem expectativas, sem medos. Eu amo sem tentar mudar, mas aceitando a beleza como ela é. Não espero que os outros sejam o que eu quero, mas sim dou a eles espaço para serem quem realmente são. E nesse espaço, o amor cresce, se expande, se torna algo muito maior do que eu jamais imaginei. O amor não é a fusão de duas almas que se tornam uma, mas a união de duas almas que se aceitam como são, sem perder sua essência. Cada ser permanece único, e nessa singularidade reside a beleza do amor. Porque o amor é a celebração da individualidade, não a negação dela. Antes de continuar com o vídeo, se você quiser, O Conhecimento Proibido de Giordano Bruno, que mudará sua vida para sempre, recomendo que assista ao primeiro link na descrição.
Se você alguma vez sentir que o amor está consumindo você, que o amor está exigindo demais, lembre-se de que o amor verdadeiro não pede. O amor verdadeiro apenas dá, sem esperar nada em troca. E quando você ama a partir desse lugar de liberdade, então você é livre, e o outro também é livre. O verdadeiro amor não é um sacrifício, mas uma exaltação da vida, um reconhecimento do divino no outro, sem tentar se apropriar dele. Capítulo 15. O dia em que entendi que o tempo não é um inimigo, mas um aliado. Durante toda a minha vida, vivi olhando para o tempo como se fosse algo que eu tinha que controlar, algo que corria contra mim, algo que, se não fosse administrado perfeitamente, me arrastaria impiedosamente em direção ao seu fim inevitável. Desde jovem, eu me preocupava com o futuro, com o que estava por vir, com tudo o que eu ainda não havia conquistado. O amanhã sempre me seguia como uma sombra à espreita, e a urgência de chegar a algum lugar me fazia correr, mesmo quando eu não sabia exatamente para onde. Mas, numa reviravolta inesperada, o tempo me ensinou que não é um inimigo a ser derrotado, mas um aliado que nos acompanha em cada passo do caminho. Era um dia comum, ou pelo menos era o que parecia. Eu estava sentado em frente a um rio, observando as águas fluírem sem pressa, sem preocupação, sem medo. E foi aí que percebi algo que mudaria minha perspectiva para sempre. O tempo não é um rio que arrasta, mas um rio que flui. Não é algo que acaba, mas algo que é vivido. Fomos ensinados que o tempo é limitado, que cada segundo que passa é um segundo perdido. Mas essa visão só nos arrasta para a ansiedade, para o medo de não fazer o suficiente, de não nos tornarmos tudo o que achamos que deveríamos ser. Vivemos sob a pressão constante do tempo que passa, sem perceber que é justamente essa pressão que nos impede de vivê-lo. Lembro-me que naquele momento, enquanto observava a água fluir, uma paz profunda tomou conta de mim. O tempo não é medido pela rapidez com que chegamos a um destino, mas por quão bem vivenciamos cada momento. Cada segundo que passa é uma oportunidade de estar totalmente presente, de nos conectarmos com quem somos, de respirar profundamente e de estarmos cientes da beleza da vida como ela é. Naquele momento, entendi que o tempo é uma dança. Não se trata de correr para o futuro ou se apegar ao passado. O tempo é um ritmo, uma batida que nos convida a nos movermos com ele, a nos adaptarmos ao seu fluxo, a nos deixarmos levar por sua corrente sem resistência. Se tentarmos controlar o tempo, estaremos rejeitando-o, e essa resistência só leva à exaustão. Mas se aprendermos a fluir com isso, a entender que tudo acontece quando tem que acontecer, que tudo acontece na hora certa, então poderemos viver em paz. De repente, percebi que o tempo não é um inimigo que rouba nossos dias. O tempo é simplesmente a medida da mudança, da transformação. O que somos hoje não será o mesmo amanhã. E isso não é algo que devemos temer. É algo que devemos abraçar. A vida não é estática, e o tempo não nos empurra para a morte. O tempo nos empurra para o crescimento, para a evolução. Cada segundo que passa é uma oportunidade de transformar quem somos, de nos reinventar, de vivenciar algo novo. O tempo não é nosso mestre. Somos nós que escolhemos como usá-lo. Não se trata de pressa, nem de ficar preso no passado. Trata-se de estar ciente de cada momento, vivendo com plena consciência de que cada segundo é um presente, não um fardo. O tempo é nossa oportunidade de criar, explorar, aprender e conectar. Cada momento que passa é uma semente plantada no solo fértil da nossa existência, e cabe a nós como nutrir essa semente. Se você sentir que o tempo está se esgotando, que não é o suficiente, lembre-se de que o tempo não é medido em quantidade, mas em qualidade. Um momento plenamente vivido é mais valioso do que 1000 momentos desperdiçados, se preocupando ou correndo constantemente em direção a um futuro incerto. O tempo não é o que se esgota, é o que vivemos com amor e presença. Quando nos permitimos viver em harmonia com ele, o tempo se torna um companheiro fiel que nos guia em direção ao crescimento. Hoje, não vejo mais o tempo como um inimigo. Vejo isso como um aliado que me ensina a ter paciência, a confiar no processo,
a entender que tudo tem seu tempo. Não luto mais contra o tempo, nem me sinto culpado pelo que ainda não conquistei. Em vez disso, eu me rendo ao fluxo da vida, sabendo que cada momento me aproxima da verdade de quem eu sou. Se você se sentir preso à ansiedade sobre o futuro, se sentir que o tempo está escapando por entre seus dedos, lembre-se: o tempo não é seu inimigo. É apenas um lembrete de que a vida está em constante movimento, que cada segundo é uma oportunidade de ser mais, de ser você mesmo. Não tenha pressa, não pare. Ele simplesmente flui, como o rio que segue seu curso lenta mas seguramente. Hoje convido você a parar e observar o tempo como faria com um amigo próximo. Ouça seu ritmo, junte-se ao seu fluxo e permita que ele o guie para o que realmente importa. O tempo não tira nada de você. Ele está lhe dando tudo, se você se permitir receber de braços abertos. Capítulo 16. O dia em que entendi que perguntas são mais importantes que respostas. Vivemos em um mundo que valoriza respostas. Fomos ensinados que uma resposta é o fim do caminho, o fechamento de um capítulo, a confirmação de que entendemos algo. Mas e se eu lhe dissesse que as respostas não são o fim, mas apenas uma pausa em uma jornada muito mais profunda? Lembro-me do dia em que entendi esta lição. Eu estava sozinho em uma sala, cercado de livros e pensamentos, buscando incansavelmente uma resposta que desse sentido às minhas dúvidas mais profundas. Passei anos procurando respostas para perguntas como: o que é a vida? Qual é o meu propósito? Por que sofremos? E apesar de todo o conhecimento que eu tinha acumulado, eu me sentia vazio, insatisfeito. As respostas não me satisfizeram, mas me deixaram com a sensação de que algo ainda não havia sido compreendido. Foi então que conheci um velho sábio nas montanhas, um homem que havia desistido de tudo, até mesmo de respostas. Ele me convidou para passar a tarde com ele. Falávamos pouco, mas quando o fazíamos, suas palavras não eram respostas. Eram perguntas. Perguntas que desafiaram minha maneira de ver o mundo, que me convidaram a olhar além do óbvio, a explorar o que se esconde nos cantos escuros da mente e do coração. Ele olhou-me nos olhos e disse: as respostas são como pedras no caminho. Elas nos ajudam a percorrer a distância, mas não se esqueça de olhar para o caminho. Essas palavras ressoaram profundamente dentro de mim. Percebi que as respostas não eram o fim da busca, mas apenas uma pequena parte da jornada. A verdadeira sabedoria não está em encontrar todas as respostas, mas em aprender a conviver com as perguntas, aceitá-las sem medo. Porque em cada pergunta há uma porta que se abre, um espaço de expansão e crescimento. As perguntas são o que nos impulsiona a explorar além do que sabemos. São eles que nos desafiam a sair da zona de conforto e nos aventurar no desconhecido. Cada vez que nos fazemos uma pergunta profunda, estamos abrindo uma brecha em nossa consciência, permitindo que algo novo entre. As respostas, por outro lado, muitas vezes fecham essa lacuna, nos dão uma sensação de "eu já sei" e nos fazem parar no meio do caminho. Hoje, não procuro mais desesperadamente por respostas. Não estou mais ansioso para obter uma conclusão definitiva. Em vez disso, fiz amizade com perguntas. Permito-me viver com eles, respirá-los, sem pressa em encontrar algo que os acalme. Porque sei que cada pergunta carrega consigo uma vibração, uma energia que pode transformar a minha vida. As respostas vêm na hora certa, mas as perguntas estão sempre lá, abertas, me convidando a continuar crescendo. A verdadeira sabedoria não é o acúmulo de respostas, mas a capacidade de sustentar e contemplar perguntas sem medo, de lidar com a incerteza e permitir que ela nos guie. As perguntas são o que nos mantém em movimento, o que nos leva ao próximo nível de consciência. Eles nos lembram que a vida não é algo que devemos entender completamente, mas algo que devemos vivenciar com admiração e humildade. Quando alguém lhe perguntar se você tem todas as respostas, lembre-se: as respostas são apenas uma pequena parte do todo. As perguntas são o que realmente moldam nossa existência, o que nos permite continuar explorando, crescendo, evoluindo. E nesse processo,
descobrimos mais sobre quem somos, mais sobre o que realmente importa. Se você está em um momento da vida em que se sente perdido, em que as respostas parecem escapar, convido você a não ter medo de perguntas. Faça a si mesmo grandes perguntas. Pergunte a si mesmo quem você é no seu âmago, o que você realmente quer na vida, o que amor, paz e felicidade significam para você. Não procure desesperadamente por respostas. Simplesmente permita que as perguntas o levem pelo caminho da descoberta. Perguntas não são sinal de ignorância, mas sim de crescimento. Eles são o farol que ilumina o caminho para uma compreensão mais profunda da vida e de nós mesmos. Não tenha medo de perguntas. Pelo contrário, abrace-os com gratidão, porque são eles que abrem as portas para a verdade. Então, continue perguntando. Continue explorando. Continue procurando. Não se preocupe em ter todas as respostas. Permita-se viver com as perguntas, porque no final, as perguntas são a verdadeira busca. E as respostas são apenas mais um passo nessa jornada infinita em direção ao desconhecido. Capítulo 17. O dia em que entendi que o tempo não é medido em horas, mas em momentos. Quando eu era jovem, costumava medir o tempo em horas, dias, semanas. Eu vivia sob a ilusão de que o tempo era algo que eu podia controlar, algo que eu tinha que administrar para atingir meus objetivos. As horas eram uma espécie de unidade de medida, e cada minuto que passava era uma oportunidade perdida ou aproveitada, dependendo de como você encarava. Mas o tempo, como tudo neste vasto universo, não pode ser reduzido a um simples número. O tempo não é medido por relógios ou calendários. O tempo é medido em momentos. E esses momentos, quando realmente os vivenciamos, são tudo o que existe. Lembro-me do primeiro dia em que entendi isso. Eu estava sentado em frente ao mar, observando as ondas vindo uma após a outra, sem pressa, sem interrupções. Durante muito tempo, não pensei em nada. Não havia futuro nem passado. Eu estava lá, naquele momento eterno, com o som da água e do vento como minha única companhia. Foi naquele exato momento que percebi algo que nunca havia entendido antes. O tempo não é algo medido em unidades, mas em qualidade. O tempo não é uma corrente imparável que nos arrasta em direção ao futuro. O tempo é um suspiro, uma batida de coração, um instante que se desenrola diante de nós, e que só pode ser plenamente vivenciado quando estamos presentes nele. Durante anos, me esforcei para preencher minha vida com momentos que pareciam importantes. Procurei momentos de sucesso, momentos de conquista, momentos que pudessem ser considerados marcos. Mas esses momentos, embora valiosos em seu próprio contexto, não foram os que realmente definiram minha vida. Os momentos que realmente importam são aqueles que não podem ser medidos ou contados, aqueles que acontecem quando deixamos de lado as expectativas e nos rendemos ao presente. Foi no silêncio, quando parei de esperar qualquer coisa da vida, que experimentei o tempo em sua verdadeira essência. Não havia pressa, nem metas a atingir. Só existia o aqui e agora. E naquele momento, entendi que cada segundo pode ser infinito se realmente o vivermos com atenção. Agora, quando olho para trás, percebo que os momentos mais significativos da minha vida não são aqueles marcados em calendários ou relógios. São momentos de pura presença. Quando troquei um olhar sincero com alguém, quando mergulhei no silêncio da natureza, quando me perdi na música de uma conversa. Esses momentos, que não podem ser registrados ou medidos, são o que realmente constitui a estrutura da nossa existência. O tempo, como o entendemos, é apenas uma construção mental. Ela nos diz quando devemos agir, quando devemos descansar, quando devemos ir de um lugar para outro. Mas o verdadeiro tempo não é encontrado nos relógios que marcam o tempo. O verdadeiro tempo está nos momentos que surgem quando paramos de lutar contra o presente. Quando abrimos mão do controle e permitimos que o momento se desenrole diante de nós. Se você se sente preso em uma rotina, se sente que o tempo está escapando por entre seus dedos, convido você a fazer uma pausa. Pare por um momento. Respire fundo e observe o que está ao seu redor.
Não pense no que você tem que fazer em seguida. Não pense no que você fez antes. Apenas esteja ciente deste momento. Olhe para o céu, ouça o vento, sinta seu coração bater. Você descobrirá que quando você realmente se permite estar presente, o tempo deixa de ser um fardo e se torna uma bênção. Você não está mais com pressa. Você não se sente mais exausto pelo passar incessante das horas. Em vez disso, você se permite mergulhar na riqueza do momento. E é aí que você descobre que a vida nunca é sobre alcançar algo, mas sobre vivenciar completamente o que está à sua frente. Agora, quando olho para o futuro, não o faço com ansiedade. Não faço isso por medo de que o tempo esteja passando rápido demais. Em vez disso, olho para o futuro como um campo aberto de possibilidades, sabendo que cada momento é uma oportunidade de estar presente, de me conectar, de crescer. O tempo não é uma prisão. É um presente que se revela em momentos infinitos, cada um tão precioso quanto o anterior. A lição que aprendi junto ao mar, naquela tarde tranquila, foi simples, mas profunda. O tempo não é o que acreditávamos. Tempo é a qualidade dos momentos, não a quantidade de horas. A vida não é medida em anos ou minutos. A vida é medida pela profundidade com que vivemos cada momento, pelo amor que colocamos em cada ação, pela atenção que damos a cada respiração. Se você alguma vez sentir que o tempo está te arrastando para baixo, lembre-se disto. O tempo está aqui, no presente. Não está no futuro, não está no passado. Está no momento que você tem em suas mãos, e é tão vasto quanto você escolher permitir que ele seja. Então viva. Viva sem pressa, sem medo. Viva o agora com todo o seu ser, porque nesse agora está a totalidade da vida. O tempo não é medido em horas. Ela é medida pelos momentos em que estamos verdadeiramente aqui, totalmente presentes. Capítulo 18. O dia em que entendi que o amor não se pede, se dá. Na minha juventude, eu acreditava que o amor era algo que tinha que ser conquistado, algo que você tinha que pedir e esperar que alguém lhe desse. Eu pensava que o amor era um tesouro escondido, reservado apenas para aqueles que se mostravam dignos dele. Era como se o amor fosse uma moeda, algo que era comprado com atos de sacrifício e esforço. Mas os anos, com sua gentil insistência, me ensinaram que o amor não é uma moeda a ser negociada, nem uma joia a ser adquirida. O amor é uma flor que cresce no jardim da alma, sem condições, sem expectativas, apenas no solo fértil da entrega incondicional. Lembro-me claramente do dia em que entendi isso. Eu estava caminhando sem rumo por uma rua deserta, quando vi uma senhora sentada em um banco, olhando para o longe. Eu não conhecia sua história nem sua vida, mas algo em seu olhar me tocou profundamente. Cheguei até ela sem pensar e simplesmente disse: "Olá, como vai?" A velha olhou para mim, e por alguns segundos, seus olhos refletiram uma sabedoria tão profunda que senti como se ela estivesse olhando através das camadas do meu ser. Então, com uma gentileza que superou todas as expectativas, ele me respondeu: "Amor não se pede, meu filho. Amor se dá. E se dá sem medo, sem reservas, sem esperar nada em troca." Essas palavras me perfuraram. Eu não os entendia completamente na época, mas algo dentro de mim mudou. Durante anos, acreditei que o amor era algo que eu deveria receber, algo que eu precisava para ser completo. Mas a velha me mostrou que o verdadeiro amor não é algo que você recebe, mas algo que irradia do coração para o mundo, sem amarras, sem barreiras. O amor não é uma transação. Não é medido pelo que damos em troca, nem pelo que esperamos receber. O amor é um fluxo constante, uma corrente que nunca cessa, sempre pronta para abraçar, curar, transformar. Quando entendi isso, minha vida mudou. Parei de esperar que o amor viesse até mim e comecei a oferecê-lo, a dá-lo em cada gesto, em cada palavra, em cada olhar. E foi ali, nessa entrega incondicional, que comecei a experimentar a verdadeira liberdade. Porque quando não há expectativas, não há medo. Quando não há expectativas, o amor é puro. E o amor puro não tem limites, nem fronteiras.
Ela se expande, cresce e toca tudo em seu caminho. Às vezes ficamos confusos ao acreditar que devemos pedir amor. Nós nos sentimos vazios, esperando que alguém nos preencha, que alguém nos complete. Mas a verdade é que o amor não preenche vazios. O amor os cria. O amor nos permite ver a totalidade de quem somos, sem medo, sem julgamento. Quando amamos verdadeiramente, não buscamos ser amados. Nós simplesmente amamos, porque essa é a nossa natureza. A partir daquele dia, comecei a oferecer meu amor sem reservas. Ofereci-o a estranhos, a amigos, a minha família e a mim mesmo. E percebi que quanto mais amor eu dava, mais amor eu recebia. Não diretamente, não da maneira que eu havia imaginado, mas através da paz que começou a preencher minha vida. Porque o amor nem sempre aparece da maneira que esperamos. Às vezes, ela vem em um momento de silêncio, em um olhar sincero, em um abraço profundo. Às vezes, ela aparece na quietude de uma tarde, quando não há nada a pedir, apenas algo a dar. Amor não se pede. O amor não é exigido. O amor é dado. E quando damos sem esperar nada em troca, descobrimos que esse amor é maior do que tudo o que poderíamos imaginar. É o amor pela natureza, o amor pelas estrelas, o amor que flui sem parar, sempre procurando um lugar para descansar. Hoje, sei que o amor não é algo que você ganha ou perde. Amor é algo que é dado. E quanto mais damos, mais cresce, mais se multiplica, até preencher tudo o que somos, até transformar o nosso mundo. Porque o amor é a energia mais poderosa que existe. E essa energia não tem dono. Ela só tem corações dispostos a compartilhá-la. Se você estiver procurando por amor, lembre-se disto. Não o procure fora de você. Não peça por isso. Dê-o. Dê sem medo, sem expectativas. E quando você der, verá que o amor estará ao seu lado, em todos os lugares, porque sempre esteve lá. Você só precisa abrir seu coração para ver. Se você chegou até aqui, é porque quer aprender mais sobre o conhecimento proibido de Giordano Bruno, que mudará sua vida para sempre. Se sim, recomendo que você dê uma olhada no primeiro link da descrição. Capítulo 19. O dia em que entendi que a verdade não é procurada, ela é revelada. Nos primeiros anos da minha vida, eu estava convencido de que a verdade era algo a ser buscado fervorosamente, como um tesouro escondido, algo a ser encontrado após uma busca árdua. Eu pensava que a verdade era um destino, algo a ser alcançado depois de atravessar labirintos escuros, algo que apenas alguns privilegiados seriam capazes de ver claramente. Mas, como muitas vezes acontece, a vida me mostrou que a verdade não é buscada, mas revelada. Não é um objeto a ser possuído, nem um prêmio a ser conquistado no final de uma longa jornada. A verdade é um processo. É um despertar silencioso, uma revelação que emerge do fundo de nós, sem pressa e sem esforço, como uma flor que desabrocha lentamente à luz do sol. Lembro-me de um momento em particular, uma tarde cinzenta, quando decidi enfrentar as questões que me atormentavam. Passei anos procurando respostas, lendo livros, ouvindo sábios, procurando alguma pista que me apontasse na direção da verdade. Mas naquela tarde, no meio da minha busca constante, sentei-me num banco de madeira num parque solitário, com a mente cheia de dúvidas e questionamentos. E foi então que, de repente, uma calma profunda tomou conta de mim. Não foi uma epifania repentina, nem uma revelação ofuscante. Era uma sensação suave, como se o vento estivesse falando comigo suavemente, sussurrando algo em meu ouvido. Não era uma voz externa, mas algo dentro de mim, uma vibração sutil que me dizia: a verdade não é buscada, a verdade é revelada no silêncio. Naquele momento, entendi que a verdade não é algo que pode ser imposto à força em nossas vidas. Não é um troféu que se conquista pela força. A verdade é um estado de ser, uma abertura de consciência, um processo no qual nos esvaziamos de nossas próprias ideias preconcebidas para permitir que o que é real se revele. A verdade não é algo que se descobre, é algo que é permitido. E naquele silêncio,
naquela entrega sem luta, foi quando a verdade começou a florescer dentro de mim. A verdade não era algo distante, algo além de mim, mas algo que já estava dentro de mim, esperando para ser ouvido. Não era uma verdade externa, objetiva ou absoluta. Era uma verdade pessoal e íntima, tecida a partir dos fios da minha própria experiência, dos meus próprios sentimentos, dos meus próprios erros e acertos. A partir daquele dia, entendi que a verdade não se impõe nem se descobre com esforço. A verdade é revelada quando paramos para ouvir o sussurro interior da nossa alma, quando nos rendemos à ideia de que não há nada a conquistar, nada a obter, mas apenas um espaço de tranquilidade, onde o que é pode se mostrar como é. A verdade não é dita, parece. Não é explicado, é experiente. Talvez a maior mentira que nos contaram é que a verdade está fora de nós, que a verdade é algo que devemos buscar. Fomos levados a acreditar que devemos ir e encontrá-la, fazer perguntas, encontrar respostas. Mas a verdade não é um objetivo, não é um fim. A verdade é um processo contínuo, uma jornada interior, um descascamento de camadas e camadas de ilusões até chegarmos ao cerne de quem somos. Portanto, a vida não é uma busca frenética por uma verdade externa. É uma jornada ao centro do nosso ser, onde a verdade sempre esteve esperando, quieta, silenciosa, sem pressa, sem julgamento. A verdade é a própria essência do ser, e somente quando paramos de procurá-la lá fora, quando paramos de persegui-la e nos rendemos ao momento presente, podemos tocá-la. Hoje sei que a verdade não está escondida em algum canto do universo, nem nos livros mais sagrados. A verdade não está no futuro, nem no passado. A verdade está aqui, agora, neste momento, no coração de tudo o que somos. Precisamos apenas aprender a ouvir, a estar atentos ao sussurro da vida ao nosso redor. Se você algum dia se encontrar em busca da verdade, lembre-se disto: não procure mais fora. Não fique correndo por aí procurando respostas. Parar. Ouvir. A verdade está dentro de você, esperando para ser ouvida. É a calmaria que se segue à tempestade. É o silêncio depois do barulho. É o espaço onde cada coisa está em seu lugar. E assim, aos poucos, você deixará de procurar o que já tem, e o que for revelado será suficiente. A verdade não tem forma, nem cor. Não pode ser definido. Você só pode viver. Capítulo 20. O dia em que entendi que a abundância é um estado de ser. Durante anos, vivi preso na crença de que a abundância era algo a ser buscado e alcançado. Eu pensava que a abundância era uma conquista, um destino alcançado apenas por aqueles que se esforçavam, que trabalhavam incansavelmente. A abundância era um prêmio, uma meta, e eu tinha que ser merecedora dela. Anos se passaram e a busca parecia não ter fim. Houve momentos de abundância, sim, mas também períodos de escassez. Percebi que a abundância não era constante, como um ciclo que subia e descia dependendo das circunstâncias. Mas algo dentro de mim, algo profundo, me dizia que havia uma verdade além de tudo isso. Era uma tarde tranquila, enquanto meditava no jardim, quando percebi que a abundância não é algo que você obtém ou busca. Abundância é um estado de ser. A abundância não está no que você tem, nem no que você pode obter. A abundância está na maneira como você vive, na maneira como você se relaciona com o mundo, na maneira como você se vê. A abundância não é medida por posses ou conquistas materiais. Abundância é a capacidade de ver o mundo como um lugar cheio de possibilidades infinitas. É a capacidade de receber, não apenas o material, mas também o intangível. Amor, gratidão, paz interior. É o reconhecimento de que tudo o que você precisa está disponível no momento exato em que você decide se abrir para isso. Hoje sei que a verdadeira abundância não depende da quantidade de coisas que possuímos, mas da qualidade do nosso relacionamento com o universo. Quando reconhecemos que somos parte de um todo, que estamos conectados a tudo ao nosso redor, a abundância flui naturalmente para nós. Riqueza não é um bem que é acumulado, mas uma energia que é compartilhada,
recebida e doada em um ciclo contínuo. E no final, abundância não tem nada a ver com o que recebemos, mas com o que damos a nós mesmos. Abundância é um estado de espírito, um lugar de aceitação e gratidão. É a consciência de que, estando em paz conosco mesmos, tudo o que precisamos chegará até nós no momento certo. Então, se você estiver buscando abundância, lembre-se disto. Não olhe para fora de si mesmo. Não procure mais. A abundância está dentro de você. Está na sua atitude, na sua maneira de ver a vida, na sua capacidade de receber e dar amor. A abundância é seu direito de nascença, um estado que você pode alcançar simplesmente despertando para a verdade do seu ser. A abundância não é medida pelo que você tem, mas pelo que você é. E quando você percebe isso, a abundância começa a fluir em sua vida tão naturalmente quanto o vento acariciando seu rosto. Se você estiver pronto para continuar explorando esta jornada de descoberta e manifestação, convido você a se juntar à nossa comunidade de sabedoria e riqueza. Inscreva-se no nosso canal Wealth Collection, onde compartilhamos mais insights, práticas e meditações para que você possa viver em abundância, tanto material quanto espiritualmente. Lembre-se, a abundância está dentro de você. Você só precisa acordá-la.